Fala, é o Zé das Cavernas, pessoal, com mais um vídeo, né, pessoal? Um vídeo hoje bastante especial, né, pessoal? Eu tava relembrando esses dias aí, né, que infelizmente o rei do pop nos deixou desde 2009. Nascido em 1958, pessoal, na cidade de Gary, Indiana, nos Estados Unidos, né? Michael Jackson, o artista mais talentoso da família Jackson, né, pessoal? Um dos maiores artistas de todos os tempos. Veio a falecer no dia de 25 de junho de 2009 por uma suposta overdose de Propofol, que é um anestésico, né? Que infelizmente ele ficou viciado nesse anestésico devido a alguns problemas de saúde, algumas dores que ele sentia frequentemente, insônia e uma série de fatores, né, pessoal? Eu tava relembrando agora esses dias, pessoal, esse fato aí, né, da morte de Michael Jackson, que eu me lembro que na época gerou muita polêmica. Eu acompanhei no noticiário, na internet, diversas polêmicas, pessoal, sobre esse assunto aí. E até hoje tem pessoas aí no mundo falando sobre esse assunto aí. Algumas pessoas até que chegam ao ponto de dizer que Michael Jackson está vivo, né? Algumas pessoas aí da teoria, né, da conspiração, que vem com esses relatos aí, com esses vídeos falando sobre isso até hoje, pessoal. Um grande mistério, né, pessoal? Um dos maiores artistas de todos os tempos. Podem juntar aí, pessoal, Justin Bieber, Chris Brown, Timberlake, diversos aí que não dá um Michael Jackson, com todo respeito. Um grande artista, o cara era dançarino, cantor, compositor, empresário, um baita artista, pessoal, um dos maiores do mundo, sem sombra de dúvida. Um dos maiores sucessos dele foi Thriller. Um dos maiores, não, o maior. De vendagem mundial, bateu todos os recordes, pessoal, de álbuns vendidos no mundo inteiro, milhões e milhões e milhões de cópias. Um cara fantástico, pessoal, extremamente talentoso. De uma família humilde, né? Inicialmente humilde, mas um cara muito talentoso, pessoal, muito esforçado e talentoso, que se destacou na família Jackson, né? E ficou inesquecível, né, pessoal, na mente de todo mundo. Você pode pesquisar aí, pessoal, qualquer local do mundo, todo mundo já ouviu falar em Michael Jackson, até se for na Antártida. Se chegar na Antártida e perguntar quem é Michael Jackson, eu tenho certeza que até o pinguim vai responder que já ouviu falar. Então assim, pessoal, eu vim relembrar esse grande artista aí, que desde a minha infância, que eu sempre admirei o trabalho dele, né, pessoal, que nunca ouviu falar desse grande artista, né? E assim, pessoal, a morte dele foi muito misteriosa, cercada de mistérios. Eu vim relembrar hoje aqui esse assunto aí, que eu me lembro que na época ele tinha feito um contrato de apresentação de 50 shows, apesar de estar, assim, aparentemente magro, franzino e tal, com 50 anos, mas ele estava se destacando muito, pessoal, nos ensaios, tanto que fez até um documentário chamado This Is It, né? Que aí, no caso, ele estava fazendo os ensaios, trocando figurino, com diversas pessoas ali, né? Fazendo os ensaios para se preparar para essa turnê de 50 shows. Eu soube na época que ele tinha assinado uma quantidade menor de shows. Não me recordo agora exatamente quantos shows. Menor, não sei se foi de 20 shows. E quando ele foi ver o contrato, assim direito, né? Ele acabou percebendo que tinham feito ele assinar um contrato de 50 shows. Quer dizer, até nessa hora, passaram a perna no cara, né, pessoal? Agora sim, pessoal, eu sei que muitas pessoas se aproximavam dele com segundas intenções, por ele ser um cara muito famoso, né, muito destacado e milionário, evidentemente, né? Muitas pessoas maliciosas prejudicou ele, inclusive até pessoas da própria família dele, uma irmã dele, por exemplo, o cunhado, que andou se aproximando dele com segundas intenções para extorquir dinheiro, fez proposta, né, para extorquir dinheiro dele. E assim, pessoal, uma pessoa com esse destaque assim chama atenção no mundo inteiro, né? Porque não é todo dia que nasce um cara tão fabuloso e fantástico e talentoso que nem Michael Jackson, né, pessoal? Ele hoje estaria, se eu não me engano, com 61 anos, se estivesse vivo. Aí eu vim trazer esse vídeo aqui para poder relembrar, né, a trajetória desse artista maravilhoso e falar sobre essa morte estranha que ele teve aí, porque eu me recordo na época, pessoal, que foi muita polêmica, tivesse diversos vídeos, né, do mundo inteiro, com supostas aparições dele após a morte, coisas que chamaram bastante atenção. É claro que aqui a gente não sabe da veracidade dessas coisas, porque na internet se vê de tudo, a pessoa pode modificar as coisas, editar, e a gente sempre fica, né, pessoal, naquele imaginário, né, os fãs, por exemplo, os mais fanáticos até hoje têm essa esperança. Na minha humilde opinião, infelizmente, eu sei que ele morreu, tá descansando em paz, porque nenhum ser humano é eterno, né, pessoal? Fica lá na lembrança, pessoal, que esse grande artista é extremamente talentoso. Mas o que eu queria falar mais sobre essa morte misteriosa dele, porque
Na época, eu me recordo que até quando ligaram, dizendo que ele estava passando mal, não foi nem citado o nome dele, não sei qual foi o motivo, que um homem de 50 anos estava passando mal e tal, e aí a ambulância se dirigiu rapidamente para lá, para a mansão dele, né? E aí, ao levar ele para o hospital, fizeram todos os procedimentos e constatou que ele tinha morrido. Um dos fatos que me chamou a atenção foi uma foto na época que supostamente tinha tirado de dentro da ambulância, e depois provou que essa foto foi fake, porque o vidro estava escuro, não tinha visibilidade para tirar essa foto. Então, a gente não sabe por que tanta coisa aconteceu, tanta polêmica em torno disso aí. Me recordo também, pessoal, que no velório dele foi mais um show, né, espetacular do que o próprio velório. O caixão não foi aberto. Foi um outro mistério. O caixão não foi aberto. Teve pessoas que estavam ali na plateia extremamente misteriosas. Tinha um senhor de chapéu e tinha uma mulher que depois fizeram alguns vídeos falando que supostamente poderia até ser ele, né? Disfarçado assistindo o seu próprio velório. Inclusive esse senhor mesmo, extremamente estranho, que ninguém sabia quem era, que estava na segunda fileira, se eu não me engano, de chapéu, de barba e de óculos. Muitas pessoas disseram que possivelmente porque ele tinha esse hábito de se disfarçar. Inclusive uma vez na Disney, ele usou desse método para não ser reconhecido, né? Para se divertir, sem ser incomodado, ele usou disfarce. O Clip Ghost também usou disfarce, ele se transformou naquele cara, se não me engano, o prefeito da cidade, aquele gordinho de óculos, que não dava para imaginar que ele era de forma alguma, um disfarce espetacular. E essa morte dele foi cercada de mistério, pessoal. Inclusive, a irmã dele, Latoya Jackson, relatou que ele estava sofrendo algumas ameaças de algumas pessoas, né? Que ele até tinha falado sobre isso uma vez, que ele tinha medo do que poderia acontecer com ele, né? Porque na indústria da música tem muitos poderosos que agem atrás dos bastidores, né? Tem lá também, né, uma suposta sociedade secreta, suposta seita chamada Illuminati, que move com essas coisas também, que todo mundo que faz muito sucesso no mundo, eles se aproximam para querer tirar proveito, para querer manipular. Então, teve esses relatos, essas conversas misteriosas aí, que provavelmente ele estaria sofrendo essa pressão. E ele mesmo deu entrevista falando que tinha algo estranho acontecendo nos bastidores da música, pressionando ele, não deixando ele falar o que ele queria, entendeu? E o ameaçando em determinadas ocasiões. Ele mesmo falou isso, pessoal. Inclusive a irmã dele também relatou essa situação. E ele estava também cheio de dívida, coberto de dívida. Aí, por causa dessas dívidas que ele estava aí, rolou também esse boato, nesse relato, que supostamente ele tinha até fingido a morte dele para poder faturar com isso. Eu acho isso uma coisa meio fantasiosa, né, pessoal? Porque se ele fizesse isso é considerado crime também, né? E também os fãs dele iam sofrer com essa situação, né? Uma simulação de morte. Complicado, né, pessoal? E assim, pessoal, o médico dele, Conrad Murray, eu me lembro na época, foi até condenado por causa disso, porque ele administrou o Propofol sabendo que é uma droga muito pesada e de uma forma assim muito grande, porque no caso, várias doses durante a madrugada, ele não estava conseguindo dormir, ele pedia e o médico injetava, ele pedia e o médico injetava, sendo que ele teria que parar de fazer isso, entendeu? Parar, não se comprometer dessa maneira, porque ele sabia que corria esse risco dele ter uma overdose e infelizmente não deu outra, pessoa. Essa overdose infelizmente tirou a vida de um dos maiores artistas de todos os tempos. E uma morte assim que ninguém esperava, porque ele estava se preparando, ensaiando para fazer esses shows, né? Esses 50 shows, né? Que ele tinha feito o contrato aí. E aí, pessoal, de repente ele aparentando estar bem, né? Fazendo os ensaios e tal, se destacando nos ensaios. Inclusive até assisti esse documentário, né? Que ficou o This Is It, né? Que foi o último trabalho dele. Eu assisti e vi que aparentemente ele estava bem. E de uma hora para outra veio essa notícia que ele tinha morrido. E mexeu com o mundo inteiro, pessoal. E com o imaginário, né? Dos fãs do planeta inteiro. E assim, infelizmente, se foi um grande artista, pessoal, que até hoje chama atenção. Que até hoje você pode ver na internet aí que tem diversos vídeos falando sobre esse assunto da morte dele. Uma morte extremamente misteriosa, inesperada. E ele vai ficar na mente das pessoas para sempre, que é um baita de um artista, pessoal. Um dos maiores de todos os tempos. Né? Independente das polêmicas, né, que teve durante a carreira dele, acusações de pedofilia, uma série de coisas. Se ele praticou ou não, Deus sabe, porque Deus sabe tudo que a gente faz, né, pessoal? Se ele praticou, evidentemente que Deus deve ter visto. Se ele não praticou, ele foi injustiçado, porque eu me recordo que teve um cidadão que se suicidou quando soube da morte dele, porque ele tinha combinado com o filho dele para acusar Michael Jackson de pedofilia. E depois ficou provado que foi mentira, ele com peso na consciência se matou. Já teve outras ocasiões que teve pessoas que até hoje acusam ele disso, né? E foi um pé firme dizendo, não sei, eu não posso dizer nada porque eu não tenho como provar nada. Mas assim, pessoal, o que eu venho aqui falar é sobre essa morte dele extremamente misteriosa, né? Que até hoje
chama a atenção, né, esse assunto dessa morte dele aí, que cercada de mistério, cercada de conspiração, de coisas infundadas, que não encaixa, pessoal, até hoje, entendeu? Tem pessoas que pesquisam sobre esse assunto e falam disso até hoje. Mas assim, pessoal, vamos entregar nas mãos de Deus, que ele esteja em paz em nome de Jesus. Foi um baita artista, pessoal, e eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!